O nosso filme de hoje se chama Monsters, de 2010. Há 6 anos, cientistas da NASA descobriram a vida dentro do sistema solar e lançaram uma estação espacial autônoma. Ao retornar, a estação caiu em um lugar do México. Pouco depois, formas de vida desconhecidas começaram a aparecer na área, levando ao fechamento de toda a região. À medida que as criaturas desconhecidas causavam vítimas civis, os militares de 2 países se uniram para proteger a população que não pôde ser evacuada. Um dia, o fotojornalista Andrew Cedar partiu para o México para documentar a vida das pessoas que vivem perto da zona infectada. Ele fotografa a destruição generalizada e as consequências de uma guerra não declarada entre mundos. Durante esse tempo, o seu chefe, encarregado de encontrar e trazer de volta sua filha Samantha, que estava de férias no México, o Andrew encontra Samantha em um hospital, onde ela foi parar após um ataque noturno na cidade. Felizmente, a Samantha estava levemente ferida, com um hematoma no braço, o que não a impede de embarcar imediatamente na jornada de volta para casa. O Andrew estava muito descontente com essa missão, pois havia esperado 3 anos por uma oportunidade de entrar na zona e pegar as notícias da sua vida. No entanto, ele não ousa argumentar com o seu chefe. Ele acompanha Samantha até a estação de trem, onde ela liga para o seu pai para avisar que estão prestes a embarcar. O pai dela pede para falar com Andrew, lembrando de que a filha dele é a sua maior prioridade. Resignando ao seu último destino, o Andrew leva Samantha até o trem. Durante o caminho, ele explica que tem fotografado tudo o que encontra, esperando criar um reporte chamativo. Quando pergunta sobre suas atividades, a Samantha evita o tópico, mas exibe um anel de noivado muito caro, insinuando seu status social. Eles viajam o dia todo e a Samantha dorme enquanto Andrew captura cenas intrigantes: aeronaves militares sobrevoando, vagões de trem descarrilhados e explosões iluminando o céu. De repente, o trem para devido a problemas de frequência e precisa voltar. O Andrew sugere que continuem a pé até o porto, já que não estava muito longe dali. Embora nervosa, a Samantha concorda. Eles logo chegam a uma casa pequena e batem a porta. Uma jovem os convida a entrar, mostrando o mapa da área explicando como chegar ao porto, que fica a cerca de 100 km de distância. No entanto, as estradas à frente estão danificadas devido a bombardeios, então eles precisam encontrar um veículo. Se eles não chegarem ao porto em 2 dias, ficarão presos pelo menos 6 meses, pois a costa vai ser fechada. A dupla é convidada para um jantar modesto. Durante a refeição, Andrew entretém o filho da anfitriã, fazendo que ela suponha que eles sejam casados, uma ideia que logo desmentem. Na manhã seguinte, o Andrew fotografa crianças brincando com máscaras de gás e animais, como se não houvesse perigo por perto. A mãe delas oferece comida e água aos viajantes, desejando a eles uma boa jornada. O Andrew e Samantha pegam uma carona em um caminhão e mais tarde chegam a um ponto de ônibus. Enquanto aguardam o ônibus, Andrew observa aos arredores, questionando os locais sobre ataques de criaturas. Ali foi mostrado restos de veículos militares e prédios destruídos. A Samantha fica muito incomodada com o Andrew lucrando com as tragédias dos outros, mas ele explica que o pai dela paga mais por fotos de crianças mortas do que por rostos sorridentes e ele precisa ganhar a vida. Afinal, ele não causa tragédias, apenas documenta elas. Eventualmente, eles chegam ao porto, onde eles poderiam ir para os Estados Unidos. No entanto, o bilhete custa $5.000. O Andrew observa as pessoas na área de espera, mas o atendente explica que eles vão ter que esperar para atravessar para os Estados Unidos por terra, por uma jornada muito perigosa. O Andrew conseguiu comprar um bilhete único para Samantha para ela sair pela manhã, e tem apenas o suficiente para um hotel. No hotel, o quarto do Andrew ainda não estava pronto, então ele espera no quarto da Samantha. Eles conversam sobre vários tópicos, descobrindo que gostam da companhia um do outro. Quando a Samantha vai tomar um banho, o Andrew liga para casa, deixando uma mensagem de voz, desejando feliz aniversário a alguém e prometendo ligar novamente em breve. Mais tarde, eles exploram a cidade, provando iguarias e se divertindo na atmosfera festiva. Mas quando visitam uma igreja local, eles são impactados pela visão sombria de foto das pessoas mortas em um dos ataques alienígenas, cercados por velas. Muitas das vítimas são crianças. A Samantha fica profundamente afetada e o Andrew horrorizado com a escala da perda. Então eles saem dali rapidamente. Em um café, Samantha compartilha os seus planos para o dia seguinte: voltar para casa e se casar e viver vida felizes para sempre. O Andrew a acompanha até o quarto e tenta passar a noite lá, mas a Samantha ri e deseja apenas boa noite. Sozinha, ela retira o anel de noivado, observando-a pensativamente.
Como se estivesse tomando uma decisão, o Andrew vai para um bar, continua a beber e socializar. Na manhã seguinte, Samantha bate na porta do Andrew, oferecendo café antes da sua partida. Ela nota uma mulher no local na cama dele e sai correndo. O Andrew corre atrás dela e a alcança no porto. Confuso com a sua reação, ele percebe que ainda tem o seu passaporte e passagem. Ao voltar para o quarto, encontra a mulher e seus pertences desaparecidos, junto com os documentos e a passagem da Samantha. O Andrew tenta localizar, mas foi tudo em vão, e depois implora o escrivão do tribunal por outra passagem, mas não há mais nenhuma disponível, e essa é a única chance de sair. A Samantha sugere seguir pela rota terrestre, mas custava o dobro porque é necessário pagar pelo transporte e pelos guias, e eles não têm dinheiro. Desesperada, a Samantha oferece o seu anel de noivado, que cobre o custo da viagem ilegal. A dupla começa a sua jornada, viajando de carro, barco e depois de carro de novo. Eles testemunham pessoas sobrevivendo na zona, simplesmente porque não tem pra onde ir. Eventualmente, eles chegam a um barco cujo proprietário relutantemente concorda em levá-los rio abaixo para encontrar guias para a estrada da selva. Samantha e Andrew embarcam passando por esqueletos de navios queimados e assentamentos bombardeados. Em uma parada, escutam um rugido aterrorizante vindo da selva. Um soldado prepara sua arma enquanto Andrew pede a Samantha para se apressar de volta ao barco. Enquanto continuam rio abaixo, o Andrew revela que tem um filho, que vai fazer 6 anos amanhã. No entanto, o menino vive com a mãe e o parceiro dela, por isso Andrew não o vê com frequência. De repente, o motor do barco quebra, deixando-os encalhados até o cair da noite. No escuro, eles escutam os sons estranhos dos monstros na selva. Em seguida, um objeto estranho flutua na água nas proximidades. Um jato de combate é abatido. As pessoas investigam com lanternas e tentáculos gigantes emergem, aparentemente brincando com os destroços antes de puxá-los para as profundezas do rio. Finalmente, o motor ganha vida e o barco se afasta rapidamente daquele local aterrorizante. Eles viajam durante a noite e quando a manhã chega, Andrew nota as margens do rio cobertas de barcos e navios destruídos, manchados com o sangue dos seus ocupantes. Logo eles desembarcam, sendo recebidos por um grupo de guias armados. Isso desconcerta o Andrew, pois eles não haviam concordado com esse tipo de escolta. O barqueiro assegura que são amigos, explicando que armas são necessárias na selva. De repente, um rugido aterrorizante emerge dos arbustos, paralisando todo mundo. Momentos depois, uma vaca perdida surge, aliviando a tensão. O grupo acaba parando para acampar à noite. Ao redor da fogueira, os guias explicam que estão a apenas 90 minutos da parede que separa os Estados Unidos do México, uma estrutura construída após a invasão alienígena. No entanto, é muito perigoso prosseguir à noite, e eles também estão esperando outra família para se juntar a eles. Eles dão risada do governo americano, zombando da parada como uma prisão que construíram ao redor de si mesmos. Os guias compartilham suas experiências, descrevendo monstros com mais de 100 metros de altura, que a parede nunca vai impedir. Eles mencionam que essas criaturas são menos ameaçadoras em terra, mas muito mais perigosas na água. Elas desprezam os aviões que os americanos usam para espalhar produtos químicos, tentando erradicar os alienígenas. Os guias também revelam que todas as árvores ao redor estão infectadas. Eles mostram ao Andrew e Samantha crescimentos fúngicos luminosos nos troncos, filhotes de alienígenas que primeiro brotam nas árvores e depois viajam pelos rios até os oceanos, onde amadurecem e crescem até tamanhos gigantescos, antes de poderem retornar às florestas para depositar os seus ovos. Toda a zona estava contaminada. De volta à fogueira, o grupo se deita para descansar. Sozinho com Samantha, Andrew pede desculpas por ter perdido o passaporte dela de forma tão tola. Ela o tranquiliza, dizendo que não estava brava. O Andrew beija sua mão machucada e sugere que durmam, pois o próximo dia vai ser muito cansativo. Enquanto eles adormecem, um dos guias tira a câmera do Andrew da mochila, mas não tem tempo de examinar o que tinha ali. De repente, os seus rádios estalam e aviões militares passam por cima deles. Todos acordam, percebendo que o perigo estava muito próximo e o acampamento é desmontado às pressas. O grupo viaja durante a noite com o rugido dos monstros ecoando pela selva. O motorista para e pede para que todos fiquem em silêncio, mas das trevas tentáculos emergem, agarrando o caminhão próximo, erguendo pro alto e o esmagando contra o chão. Momentos depois, Andrew, protegendo a Samantha e a segurando perto de si, observa os homens saltarem do veículo e abrir fogo. Em meio ao caos, o Andrew decide ficar escondido no carro. Logo, uma criatura massiva, parecida com um polvo e com inúmeros tentáculos, se aproxima. Antes de poder seguir em frente, ao amanhecer, o Andrew sai em busca de sobreviventes. Seus chamados não têm respostas. Ele encontra um caminhão preso alto em uma árvore e eventualmente
repente se depara com os corpos mutilados dos guias. Lutando contra a náusea, ele pega sua câmera e um respirador de um dos cadáveres. A Samantha, saindo do veículo, segue o Andrew e o encontra perto de um caminhão com a família falecida. Entre os mortos estão a garotinha. O Andrew instintivamente alcança sua câmera, mas para e coloca algumas flores sobre o corpo da menina e cobrindo com a sua jaqueta. Pegando outro respirador de uma vítima, o Andrew leva a Samantha para longe, indo na direção que o guia indicou na noite anterior. O casal viaja o dia todo e à medida que o anoitecer se aproxima, Samantha dá um passo pro lado por um momento e tropeça em uma antiga pirâmide meia coberta pela vegetação na selva. O Andrew e Samantha sobem até o topo, onde conseguem ter uma visão clara das enormes paredes separando o México dos Estados Unidos. Andrew reflete sobre a estranheza de ver a América de fora. Amanhã estarão em casa, deixando para trás os horrores que testemunharam, incluindo a menina pequena. Samantha lembra de uma engraçada memória de infância e eles dão risada juntos, como se estivessem liberando todo o terror que havia sobrecarregado eles. Andrew sugere que descansem, sabendo que o último esforço para chegar aos Estados Unidos os aguarda ao amanhecer. Quando o sol nasce, eles se aproximam do ponto de controle, apenas para encontrá-lo abandonado. A energia acabou e a cidade vizinha estava destruída sem sinais de vida. Procurando por alguém, eles decidem colocar os respiradores, enquanto os aviões militares patrulham o céu. Explorando uma casa, eles descobrem o corpo de um monstro morto no telhado. Eles escutam sons e conseguem ver uma mulher idosa com um carrinho de bebê chamando por eles. Eles percebem que ela estava descontrolada, imitando as palavras da Samantha antes de se afastar vagarosamente. Continuando a sua jornada, avistam um poço de gasolina aparentemente intacto, com eletricidade. Parando lá, eles chamam uma patrulha militar. O operador os instrui a ficarem onde estão e aguardarem ajuda. Enquanto descansam na pequena loja do posto, eles relembram os jogos de infância, percebendo que seus planos para o futuro mudaram. O Andrew liga para o seu filho, que compartilha o que deseja de presente de aniversário, e a Samantha garante ao seu pai que estava segura e logo vai estar em casa. Mais tarde, Andrew sai, enquanto Samantha fica sentada no chão da loja. De repente, ela percebe membros alienígenas se aproximando, tentáculos esticados em direção a uma televisão, e Samantha percebe que a tela funcionando estava atraindo a criatura. Ela rapidamente desliga a televisão, e os tentáculos recuam. Horrorizados, eles assistem enquanto criaturas gigantes aparecem das sombras. Seus tentáculos se entrelaçam enquanto emitem sons. Hipnotizados, Andrew e Samantha testemunham seu ritual de acasalamento, encantados pelos displays coloridos nos seus corpos e membros. Quando as criaturas se separam, Andrew e Samantha percebem que não querem se separar. Eles se beijam justo quando a patrulha militar chega para escoltá-los. Em rota para a cidade, são atacados por outra criatura, que os soldados eliminam com helicópteros. Dessa maneira, 7 anos se passaram desde que os alienígenas apareceram pela primeira vez na Terra. Michel Paulus, um cara normal de Detroit, não queria desperdiçar a sua vida em uma fábrica ou vendendo substâncias ilegais. Quando os recrutadores se alistaram, eles chegaram no exército, agora encarregado de combater os monstros que se proliferaram pelo planeta. A humanidade estava utilizando todos os métodos e armas disponíveis para reconquistar a sua casa dos invasores. Embora os ataques aéreos sejam altamente eficazes, também matam civis nas zonas infectadas. Como resultado, grupos insurgentes surgiram, vendo o exército americano como uma ameaça maior do que os próprios aliens. Confrontado com a resistência inesperada, o exército é forçado a neutralizar esses opositores zelosos, que dificultam os esforços para poder matar esses monstros de uma vez por todas. O sargento Frere foi um desses soldados que se destacou nesse tipo de trabalho. Ele seguia a ordem sem hesitação, eliminando líderes rebeldes enquanto operava disfarçado em zonas infectadas. Em uma dessas missões, depois de neutralizar um comandante de campo, Frere escapa com sucesso da cena em uma cidade no Oriente Médio e retorna à base dos Estados Unidos, onde se prepara para sua próxima missão. Enquanto isso, em Detroit, Paulus dirige pela cidade, refletindo sobre seus amigos, nenhum dos quais queria ficar na cidade moribunda. Paulus para na casa de um amigo, que se chama Frank, que tem uma família. Na infância, foi nessa casa que Paulus se escondia depois de fugir de mais um lar adotivo. Agora, eles precisam se apressar para o escritório de recrutamento para a melhor luta das suas vidas. Mas antes disso, eles pegam um terceiro amigo, Williams,
que estava no hospital testemunhando o nascimento do seu filho. Radiante, Williams convida Paulus para segurar o recém-nascido. A esposa do Williams expressa seu desejo por um mundo sem crueldade ao redor do seu filho. E o quarto membro da equipe, Cole, se junta a eles durante o treinamento. A esposa do Williams se despede dos homens, pedindo para que voltem vivos e bem. Cole promete trazer o marido dela de volta. Williams pede para que seu filho cresça forte e proteja sua mãe, antes de partir com seus amigos. Mais tarde, Paulus e Frank relembram a infância e como sempre se protegeram durante as brigas de escola. Agora, eles estão prestes a enfrentar algo muito mais sério. Observando crianças brincando em uma quadra de basquete, eles entram na brincadeira. Vendo isso, talvez como seu último momento despreocupado de diversão antes de entrar em um mundo de guerra. Naquela noite, determinado a aproveitar ao máximo o seu último dia na cidade, os amigos participam de uma luta ilegal entre um cachorro treinado e um alienígena juvenil. A multidão vibra entusiasticamente pelo cachorro, mas o alienígena prova ser muito mais forte e ágil. Quando o cachorro é morto, um dos espectadores atira no alienígena, encerrando a luta de uma vez por todas. Mais tarde, o grupo vai para um bar, bebendo e comemorando a noite na companhia de mulheres acessíveis. No dia seguinte, eles se encontram no Oriente Médio e são imediatamente lançados em combate contra criaturas alienígenas. Pela primeira vez, Paulus vê os monstros de perto e luta para suprir o seu medo, enquanto outros mascaram o seu terror com piadas. O helicóptero deles mal escapa dos tentáculos de um alienígena, graças à habilidade do piloto, enquanto outras unidades aéreas bombardeiam os inimigos. Após o confronto, a equipe chega à base, onde são recebidos pelo Sargento Frere, seu novo oficial comandante. O Frere aconselha os recrutas a se acostumarem com as explosões constantes e manterem as suas emoções sob controle, já que a sobrevivência em qualquer campo de batalha, e especialmente nesse, depende disso. O sargento os instrui sobre a ameaça adicional representada pelos rebeldes locais, que ressentem as vítimas civis causadas pelos bombardeios realizados por nós. Os soldados são avisados a manterem sempre atentos e manter o seu equipamento perto, porque agora eles fazem parte da equipe Tiger Shark. Os novatos rapidamente se integram à equipe, sem mostrar complacência, nem mesmo com o Sargento Forrest, que admira o espírito deles, sabendo que tais características são essenciais em combate real. Na primeira patrulha, eles mostram o que observar, explicando que civis aparentemente inofensivos podem ser insurgentes. Ela enfatiza a importância de manter a calma e tratar os locais com respeito para evitar a hostilidade desnecessária, sempre permanecendo vigilante. Até mesmo crianças podem ser perigosas. Paulus tem dificuldades para acreditar que adolescentes locais sejam capazes de matar, mas tenta seguir as ordens. Inesperadamente, a equipe recebe uma missão para investigar a casa de um fazendeiro nos arredores, onde foram reportados sinais de atividade rebelde. Ao chegarem, eles observam homens descarregando containers que pode conter qualquer coisa, desde água até explosivos. Frere decide esperar até o anoitecer sob a cobertura da escuridão. Os soldados se aproximam da casa, mas notam um grupo de alienígenas nas proximidades. O proprietário da casa, ao avistar os soldados, os confronta com raiva. Ele os acusa de bombardear as casas dos seus compatriotas, relatando como perdeu a sua família nos seus ataques. Frere exige que o homem não seja removido da área, mas os seus gritos forçam os soldados a golpeá-lo para silenciar ele. Durante a discussão, uma das enormes criaturas passa perigosamente perto. Os soldados abrem fogo, matando ele, enquanto os outros destroem alvos adicionais com foguetes. Após uma breve, mas intensa batalha noturna, a equipe retorna à base. Frere repreende os recrutas, furioso por ninguém ter notado o homem civil. Ele os adverte de que os seus corpos poderiam ter sido enviados para casa em caixões cobertos pela bandeira, se não fosse pela sorte deles. Após a bronca, Frere e Forrest compartilham uma bebida para relaxar. Eles discutem sobre suas famílias e Frere liga para casa. Ele sente muita falta da sua esposa e filha. Após 8 missões, implorando para escutar a respiração da sua filha enquanto ela dorme. 3 meses após o início do serviço, a equipe do Frere é encarregada de resgatar 4 soldados desaparecidos em uma área de atividade rebelde. Antes da missão, Frere mostra aos soldados fotos dos homens desaparecidos para poder identificá-los. O Cole tira uma foto em grupo fazendo piadas e a equipe segue para a missão.
Ao chegar a um ponto designado, eles trocam para veículos, no entanto ficam atônitos ao ver um grupo de jovens alienígenas correndo ao lado do seu transporte, oferecendo uma visão clara dos seus números e fisicalidade. De repente, o comboio atinge o dispositivo explosivo escondido, desativando ambos os veículos e matando intensamente o Forrest e 2 outros. Williams, atordoado pela explosão, rasteja para fora dos destroços, mas pisa em outra mina, que explode, amputando suas pernas. Enquanto a equipe é atacada pelos rebeldes, Frere os ordena estabelecerem posições defensivas. Enquanto os soldados revidam, Paulus carrega Williams até a cobertura de uma casa em ruínas e depois retorna à luta. Carl tenta desesperadamente estabilizar Williams, mas luta para poder mantê-lo vivo. O sargento Frere tenta pedir reforços, mas é informado de que não há apoio disponível no momento. Enquanto isso, Williams sucumbe a seus ferimentos, deixando seus amigos em choque. Frere força o grupo a deixar o corpo do Williams para trás, porque chegou ordens para poder prosseguir até um ponto designado onde um helicóptero de evacuação vai chegar em breve. Então ele dá um breve adeus. Os 4 soldados restantes correm pelo deserto e eventualmente encontram abrigo nas ruínas de uma aldeia próxima. Exaustos e sobrecarregados pelos eventos recentes, eles desabam, questionando se os rebeldes estavam alvejando eles ou os alienígenas. De repente, uma bala de sniper mata o Carl e Frank é ferido, antes de um grupo de rebeldes cercá-los. Percebendo que poderiam ser executados no local, Frere ordena que Paulus se entregue. Os rebeldes transportam os soldados capturados até o seu esconderijo e amarra eles, forçando eles a assistir enquanto Frank sangra até morrer diante dos seus olhos. Paulus grita, incapaz de suportar a morte do seu amigo, enquanto Frere ordena que Frank olhe nos seus olhos e morra com dignidade. Frank obedece, enquanto Paulus puxa sua cadeira para trás em agonia, bate a cabeça e perde a consciência. Mais tarde naquela noite, um alienígena ataca o bunker. Ao perceber toda a ameaça, um grande grupo de rebeldes foge em veículos. 2 rebeldes restantes se aproximam dos prisioneiros, com a intenção de executar eles. Um é distraído pela confusão do lado de fora, enquanto o outro se aproxima descuidadamente demais do Frere. O sargento o chuta até a morte. Ele liberta o Paris e ordena a seguir até o pátio, onde eles vão poder pegar alguma coisa para poder escapar dali. O Frere fica para trás para poder verificar o resto do prédio. Paris se despede silenciosamente do Frank antes de seguir para o pátio. No caminho, ele mata um guarda do lado de fora e vê o alienígena destruindo o telhado do prédio. Mas ele está mentalmente exausto pelas últimas 24 horas que nem pensa em correr. Ao invés disso, ele cobre a cabeça e espera pelo seu destino. Frere aparece e o empurra em direção às motos. Eles escapam juntos, determinados a completar a missão. A manhã chega enquanto os 2 soldados andam pelo deserto. Durante uma breve parada, o Frere vê que o Paulus estava muito atacado, querendo se matar. E vendo que o soldado ainda estava em choque, lutando para processar a situação, o Frere explica que ainda tem 80 km para poder percorrer e precisou encontrar os 4 soldados desaparecidos, ou os sacrifícios da sua equipe terão sido em vão. Quando o combustível acaba, eles continuam a pé, indo para o leste. Naquela noite, eles se abrigam em uma casa bombardeada. O Frere questiona o Paulus sobre a sua família, mas Paulus admite que não sabe muito sobre o seu pai biológico. O Frere compartilha a sua história, revelando que, toda vez que retorna de uma missão, pega o ônibus para casa e espera que a sua esposa e filha abram a porta. No seu último retorno, ele viu o medo nos olhos da sua filha, pois ela não o reconheceu, apesar de acreditar que estava protegendo ela. Ao amanhecer, eles continuam e encontram um ônibus escolar destruído no deserto. Enquanto Frere vasculha os pertences das crianças mortas em busca de água, Paulus inspeciona o ônibus e encontra um menino ainda vivo. Ele carrega o menino para fora, mas percebe que não podem ser capazes de salvá-lo. O Frere sugere ajudá-lo à sua maneira, pondo um fim ao seu sofrimento, e o Paulus observa enquanto o Frere tenta sufocar a criança, mas quando o menino agarra a mão do Paulus, ele afasta as mãos do sargento. O Frere tenta novamente, chorando, mas Paulus o impede mais uma vez. Pegando o menino nos braços, o Paulus fica incerto sem saber o que fazer. De repente, um grupo de cavaleiros se aproxima. Uma mulher entre eles pega o menino do Paulus. Os soldados levantam as mãos, esperando serem mortos, mas os cavaleiros os poupam, levando-os até um rio. Lá, os homens lavam o sangue e a sujeira do deserto, recuperando um semblante de compostura. Os soldados são levados a uma aldeia local, onde observam a vida simples dos moradores e compartilham uma refeição comunitária. Os aldeões os tratam com bondade, oferecendo comida recém-preparada. Quando a noite cai, os soldados ficam maravilhados ao ver alienígenas vagando pacificadamente perto do assentamento. Mais tarde, eles se sentam ao redor do fogo, escutando os aldeões cantarem. O Paulus observa enquanto os
aldeões enterram as crianças falecidas. O Frere, espiando uma tenda, vê o menino do ônibus morrendo e desaba, chorando ao lado da criança. Pela primeira vez, ele questiona o seu propósito na Terra e lamenta por ter abandonado a sua fé em Deus. Enquanto isso, o Paris vai até a mãe do menino. Ela se aproxima destemida de uma colina onde o corpo de um alienígena estava. Outro alienígena vivo aparece, aparentemente tentando despertar o seu companheiro caído. Quando percebe que o esforço é fútil, ele libera um enxame de esporos luminosos do falecido. Os esporos flutuam para o chão, enterrando no subsolo e começando imediatamente a brotar uma nova vida alienígena. Paris e a mulher se sentam silenciosamente na escuridão, assistindo ao espetáculo assombrosamente bonito se desenrolar. Na manhã seguinte, Paris acorda com a mulher acariciando suavemente a sua cabeça, como se silenciosamente agradecesse por suas ações. Mais tarde, ele retorna à aldeia, onde Frere o saudou com um soco no rosto, acusando ele de esquecer a missão deles, arrastando Paris para a tenda onde o corpo do menino está. O Frere lembra severamente de que sentimentalismo não tem lugar no seu dever. Os homens partem em direção ao assentamento próximo. No caminho, encontram o menino carregando uma lata, dentro da qual ele esconde um pequeno alienígena. Paris fica perplexo, mas o menino solta a criatura, que corre para a areia, lembrando de que ela também é apenas uma criança. Ao chegarem ao assentamento vizinho, Frere vê uma criança brincando com um rifle de assalto real. Exigindo saber de onde veio a arma, ele segue o menino até uma casa. Dentro, descobrem os corpos dos moradores locais, envoltos em lençóis, vítimas de um recente bombardeio. Entre eles estão os restos dos 4 soldados americanos que estavam procurando. Percebendo que a sua missão falhou, o Frere estava furiosamente na sala onde os sobreviventes estão reunidos. Ele exige saber quem matou os seus homens, gritando que não tem o direito de estar naquela terra amaldiçoada quando deveria estar em casa com a sua esposa e filha. Perdendo o controle, ele pegou a sua arma ameaçando os moradores. Quando eles não compreendem as suas palavras, o Frere, consumido pela raiva, atira em um dos homens. Os outros se encolhem sem ter para onde se esconder na sala apertada. Percebendo que o Frere estava prestes a massacrar toda a família, incluindo as crianças, o Paris não tem escolha a não ser disparar contra ele para impedir o massacre. Os moradores aterrorizados fogem, deixando Paris sozinho com o sargento ferido. Frere tropeça para a rua, indo em direção à zona de evacuação, com Paris atrás dele. Acima deles, um bando de pássaros voa. O Frere os observa, depois rasga o seu uniforme militar antes de cair sem vida no chão. Emocionalmente esgotado, Paris observa enquanto um enorme monstro alienígena emerge da terra com um rugido ensurdecedor. Ao mesmo tempo, o helicóptero de evacuação aparece no céu, resgatando Paris e levando de volta à base. O filme é muito bom, mas engana o público, porque o seu foco principal não tá nos monstros, mas sim em uma representação inabalável da brutalidade e futilidade da guerra. Ele descreve de forma vívida as vidas sombrias dos soldados perdidos, no meio do nada, lutando contra um inimigo que mal entendem. As próprias pessoas que eles deveriam proteger frequentemente se voltam contra eles, matando seus camaradas, até o sargento Frere, aparentemente a máquina de combate perfeita, sucumbe ao peso psicológico da guerra. Ao final, a linha entre humano e monstro se dissolve, deixando o público questionando quem são, de fato, os verdadeiros monstros em toda essa história. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.